Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo a análise do jogo Santos 0, Ceará 0, jogo que aconteceu agora há pouco, terminou agora há pouco na Arena Barueri, um jogo disputado, um jogo movimentado, em que o primeiro tempo o Ceará jogou melhor e no segundo tempo, já com um jogador a menos aos 19 minutos do segundo tempo, o Santos dominou, o Santos esteve mais próximo da vitória, inclusive, com várias chances aí, principalmente pelo Batistão, O Batistão que foi muito bem no jogo, principalmente no segundo tempo, onde se movimentou muito, tá? Léo Batistão, grande centroavante, grande no sentido de alto, Sabe usar o seu corpo aí para o favorecer nas jogadas de ataque. Pois, pelas circunstâncias do jogo, foi um bom empate para o Ceará, mas para a questão de tabela foi um péssimo resultado, porque o Ceará ainda continua na zona de rebaixamento, um ponto atrás do primeiro que está fora, tá? É um ponto a ser comemorado, diante das circunstâncias do jogo, que o Ceará jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, E é complicado, realmente é complicado, e o Ceará meio que abdicou de atacar, ficou muito na retranca, podendo ter sido vazado a qualquer momento, tá? Teve gol bem anulado, a falta no Zé Roberto aconteceu, Matheus Peixoto não estreou, mais uma vez Matheus Peixoto não estreou, Richard Coelho foi expulso, o VAR interveio duas vezes na expulsão do Richard Coelho e no gol anulado do Santos, muito reclamado pelo Santos, aliás, tá? Lindoso recebeu o cartão amarelo, o Santos saiu reclamando o gol anulado e o Ceará saiu reclamando o jogador expulso, porque realmente jogar com um jogo a menos durante mais da metade do segundo tempo realmente é complicado, e com isso todo o esquema tático montado pelo Dorival foi por água abaixo. Foi dois lances, digamos assim, interpretativo, tá? Ceará penúltimo colocado da Série A, juiz se complicou para os dois lados em dois lances, Dois lances capitais, eu diria, que mudou o andamento da partida, tá? Primeiro tempo o Ceará até foi bem, não jogou um futebol maravilhoso, um futebol vistoso, mas foi bem, atacava com o Eric, com o Zé Roberto, o Mendonça e mais o Richard, que era meio campista, mas que juntava aos atacantes, tá? Ceará buscava a vitória, buscava incessantemente a vitória, Santos se mostrou um time um pouco desorganizado, E as melhores oportunidades no primeiro tempo, porque segundo tempo foi um outro futebol, tá? No primeiro tempo foram do Ceará, com Mendonça, com o próprio Richard, Santos teve uma chance no primeiro tempo através do Marcos Leonardo, Um jogo bem disputado. No segundo tempo, a 20 minutos, acontece a expulsão de Richard, se justo ou não é uma questão interpretativa do árbitro, e aí acabou o Ceará. O Ceará abdicou de jogar, ficou só na defensiva e ofensivamente foi realmente muito pobre. Léo Batistão perdeu oportunidades de marcar. Santos, um time realmente de pouco futebol, desorganizado, não gostei do Santos, teve mais volume no segundo tempo, mas não soube aproveitar as oportunidades. Com o resultado, o Vozão chega aos 5 pontos, ainda na zona de rebaixamento, a diferença para o primeiro time que sai da zona é de 1 ponto para o Atlético Paranaense. Pela oitava rodada da Série A, o Vovô volta a jogar fora de casa. Vai ser sábado, dia 28, ou seja, o próximo sábado, tem uma semana então. Mas nesse meio tempo tem jogo pela Sul-Americana, Contra o São Paulo, no Morumbi, às 19 horas, tá? Tem a decisão na quarta-feira da Sul-Americana, às 21h30, contra o Independiente da Argentina. O jogo vai ser em Avejaneda. O alvinegro pode até perder por um gol de diferença, que avança para a segunda fase. Mas acredito que o Ceará vai em busca da vitória, ou no mínimo,
de um empate, tá? Portanto, como eu falei antes, o primeiro tempo muito movimentado, muito disputado. A partida começou com o Santos pressionando o Ceará, abusando da velocidade de seus jogadores, mas depois de alguns minutos de mais aperto, o Vovô foi ficando à vontade no jogo e, como eu falei antes, o Vovô foi melhor no primeiro tempo, criando as duas melhores chances, e foram chances claras, A primeira num chute de Mendonça, que o João Paulo defendeu com o pé, e aos 13 minutos Richard bateu forte e colocado, com o goleiro do Santos fazendo grande defesa. Tá? Após esse melhor momento do Ceará, o Santos meio que tentou acelerar o jogo, fez uma certa pressão, levou algum perigo em finalizações de longe, nenhuma situação clara de gol. Na melhor chance, né, e essa sim foi uma chance clara, dentro da área aos 26 minutos, o Zanocelo se livrou dos marcadores, deixou para Márcio Leonardo, que perdeu o gol. Poderia ter saído aí com a vitória de 1-0 no primeiro tempo. Na reta final do primeiro tempo, o Ceará voltou a criar boas jogadas e levou perigo 4 vezes, para vocês verem que o Ceará foi melhor, né? Muito melhor que o Santos no primeiro tempo. Mendonça perdeu boa chance após passe por elevação de Eric, né? Batendo em cima de João Paulo, e na segunda o colombiano retribuiu em passe rasteiro, e Eric quase desvia com o João Paulo defendendo. Aos 42 minutos, Lima bateu falta e João Paulo espalmou. Na última chance do primeiro tempo, que aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, Richard arriscou e mandou por cima. E aí veio o segundo tempo, né, que começou equilibrado, com Santos e Ceará alternando ataques, os dois times querendo a vitória. Na primeira chance do time da casa, Léo Batistão, perigoso atacante do Santos, mandou perto do gol de João Ricardo, e Zé Roberto respondeu para o Vovô e mandou aquela bola para fora. Depois disso, o Alvinegro passou a dominar o jogo, né, o Santos no caso, e perdeu ótimas chances aí com Marcos Leonardo, e uma incrível aos 7 minutos do segundo tempo com Ângulo perdendo gol feito, já sem goleiro, após passe de Léo Batistão. O Santos continuou melhor e aos 11 minutos Léo Batistão marcou o gol, mas o árbitro anulou por falta no lance após consulta ao VAR. E após o gol anulado, o time santista continuou melhor. Por isso que eu digo, o primeiro tempo foi do Ceará, mas no segundo tempo o Santos voltou melhor. E Léo Batistão exigiu grande defesa de João Ricardo, isso aos 17 minutos do segundo tempo. Foi quando Sávio Pereira Sampaio foi ao VAR e expulsou o volante Richard Coelho do Ceará, alegando agressão em Johan Júlio, né? Com 1 a menos, o Ceará passou a se defender, já com Richardson no lugar de Eric, fechando o meio de campo. E aí, depois disso, o Ceará ficou muito mais na parte defensiva do que tentar algum contra-ataque, por exemplo. Na reta final do jogo, o Vovô recuou as linhas e tentou explorar os contra-ataques. Em uma das tentativas, Nino lançou o Kleber, ou Clebão, mas o goleiro João Paulo tirou de carrinho. E com 9 minutos de acréscimo, né, Ceará precisou se defender muito para não sofrer a derrota. Afinal de contas, 1 ponto é melhor do que 0 na situação em que o Ceará se encontra. E com muita raça para segurar o resultado, conseguiu, saindo de Barueri, com um importante ponto fora de casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. É um ponto que não é um ponto expressivo do que o Ceará realmente precisa. O Ceará precisa de 3 pontos a cada jogo para tentar sair dessa posição incômoda, mas diante das circunstâncias, com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo, foi um ponto que tem que ser comemorado pelo Ceará. Foi o que eu vi de Santos 0, Ceará 0, jogo realizado na Arena Barueri. Se você gostou do vídeo, dá joinha, e o mais importante, hein? Meu amigo, te inscreve no canal porque diariamente eu trago informações importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.